Olá, bem-vindo, bem-vinda. Esta é uma leitura comentada de um best-seller, um grande clássico, a obra Mais Esperto que o Diabo de Napoleon Hill. O meu nome é Clóvis de Barros, não sou locutor profissional, mas quero ler e comentar com você este que é um grande livro de self-development americano do século passado. Um livro que transcende seu tempo, cuja importância chega até hoje, a ponto de ser o livro mais lido no Brasil nos últimos anos. Então a gente começa junto, lá pelo primeiro capítulo. A edição é da Citadel, comandada e traduzida pelo grande Marcial Conte Júnior, inspirador de muita gente aqui pelas nossas terras. O capítulo 1 tem como título Meu Primeiro Encontro com Andrew Carnegie, outro peso pesado do self-development americano do começo do século XX. Eu começo então. Por mais de um quarto de século, meu principal objetivo foi o de separar e organizar, em uma filosofia de realizações, as principais causas tanto do fracasso como do sucesso, com o objetivo de ser útil a todos os outros que não têm nem a inclinação, nem a oportunidade de se engajar nesse tipo de pesquisa. Então, o autor começa dizendo que empreendeu uma pesquisa que buscava identificar as causas do fracasso e do sucesso para que muitos outros pudessem se servir dos seus resultados. O trabalho dele começou em 1908, como resultado de uma entrevista que fez com Andrew Carnegie. Ele diz: Eu francamente contei ao Sr. Carnegie que eu tinha concebido a ideia de entrar para a faculdade de Direito. Ele queria estudar Direito, mas sabe como é? A grana estava curta, então ele pensou em pagar a faculdade entrevistando homens e mulheres bem-sucedidos, descobrindo como eles tinham conseguido esse sucesso e relatando essas experiências em jornais e revistas. Pois muito bem, no final dessa visita, o Sr. Carnegie perguntou a Napoleon Hill se ele não teria a coragem para realizar algo ainda mais ambicioso. Napoleão responde que coragem é o que não lhe falta. Ainda jovem, sem nada a perder, só restava mesmo esta vontade empreendedora. E aí, claro, disposto a dar sempre o melhor de si, independentemente da proposta que Carnegie pudera lhe fazer. E aí, então, Carnegie propõe: a sua ideia de escrever histórias sobre homens e mulheres bem-sucedidos é memorável enquanto ideia, e eu não tenho nenhuma intenção de te desencorajar. Mas eu queria te dizer que se você realmente pretender fazer um serviço que seja útil não somente para as pessoas de hoje, mas para qualquer um trabalho que dure por toda a posteridade, então faça o que eu vou te dizer. Ocupe o seu tempo organizando, baseado nessas histórias aí que você coletou, as causas do fracasso e do sucesso dessas pessoas. Faça uma categorização, faça uma tipificação, reúna as causas, faça uma tabela. Há milhões de pessoas no mundo que não têm a menor ideia das causas do sucesso e do fracasso. As escolas e faculdades, diz Carnegie, elas ensinam de tudo, mas elas não ensinam os princípios da realização pessoal. Exigem que jovens, homens e mulheres, passem de 4 a 8 anos adquirindo conhecimentos abstratos, mas não ensinam a esses mesmos jovens o que fazer com esse conhecimento depois de obtê-lo. Carnegie sugere então a Napoleon Hill que ele teria
Um papel importantíssimo diagnosticando as causas do sucesso e do fracasso encontradas no depoimento de todas aquelas pessoas que ele pacientemente entrevistaria. E é assim que começa o livro mais esperto que o diabo. Um livro que cuida da pesquisa feita por Napoleão, sob a orientação de Carnegie, a respeito de por que algumas pessoas alcançam o que pretendem e a imensa maioria não. O mundo está precisando de uma filosofia de realização prática e inteligível, organizada a partir de conhecimento resultante da experiência de homens e mulheres da grande universidade da vida. Bem, aqui a expressão-chave é o grande universidade da vida. Além disso, a experiência de homens e mulheres. Uma filosofia prática e inteligível, organizada a partir da experiência de homens e mulheres na grande universidade da vida. Em todo o campo da filosofia, continua Carnegie, eu não encontro nada que se assemelhe ao tipo de filosofia que tenho em mente. Perceba, portanto, a pretensão inovadora do mestre de Napoleon Hill. Certeza de que a busca de uma sabedoria a partir dos depoimentos de pessoas bem-sucedidas e fracassadas poderia ter um impacto prático na vida das pessoas ainda não alcançado por filósofo algum. Ele continua: nós temos muito poucos filósofos que são capazes de ensinar a homens e mulheres a arte de viver. Provavelmente Carnegie se refere aos dias de hoje. Melhor ainda, aos dias do seu tempo, ao começo do século XX. O certo é que ao longo da história da filosofia, houve sim filósofos capazes de refletir sobre a vida, ponderar sobre as dificuldades da existência de uns e outros e até mesmo dar dicas do que fazer ou deixar de fazer para alcançar uma vida boa. Parece para mim, continua Carnegie, que há uma oportunidade que deveria desafiar um jovem ambicioso do seu tipo. Mas ambição pura não basta para essa tarefa que eu sugeri. Aquele que ousar seguir minha sugestão deverá ter coragem e tenacidade. Sim, porque Carnegie tinha certeza da dificuldade da empreitada. Seriam necessários muitos depoimentos e, portanto, muitas entrevistas, para que pudéssemos ter um caldo de discurso suficiente para propor um quadro explicativo do sucesso e do fracasso, um diagnóstico consistente das suas causas. O trabalho demandará pelo menos 20 anos, ele diz, de esforço contínuo, durante o qual aquele que topar terá que ganhar a vida com outra fonte de renda, porque esse tipo de pesquisa nunca é lucrativo e poucos se aventuraram a contribuir para a civilização por meio de trabalhos dessa natureza, e esses poucos tiveram que esperar 100 anos ou mais depois de seus funerais para receber reconhecimento pelo seu feito. Carnegie então fala das dificuldades do trabalho de pesquisa, fala também da dificuldade de ganhar dinheiro com isso, e naturalmente ele se refere à pretensão de Napoleon Hill de pagar a faculdade de direito dele fazendo essas pesquisas. Se Napoleon fosse mesmo seguir as indicações de Carnegie, ele teria que conseguir uma outra forma de ganhar dinheiro. Aí vai ficando complicado, né? Porque você tem a própria faculdade de direito, você tem esse trabalho de pesquisa que é gigantesco, claro que ele é pretensioso, claro que ele é muito legal, mas ele é gigantesco e ainda teria que arrumar um emprego para se sustentar. Ele continua: se você prosseguir com esse trabalho, deve entrevistar não somente os poucos que foram extraordinariamente bem-sucedidos, mas também os muitos que fracassaram.
Você deve cuidadosamente analisar milhares de pessoas que foram classificadas de fracassadas. E eu quero dizer com o termo fracassado, homens e mulheres que chegam aos estágios finais de suas vidas desapontados porque não conseguiram alcançar as metas que haviam se proposto de coração, genuinamente. O fracassado é aquele que não alcançou o que pretendia alcançar. Chega no final da vida percebendo que não chegou lá. Fracassado. Chega no estágio final da vida sem ter realizado os seus sonhos mais genuínos. Fracassado. Somos tantos os fracassados que é preciso milhares de entrevistas para que todas as causas do fracasso possam ser agrupadas, trabalhadas, classificadas. Definitivamente não é coisa fácil. Tão inconsistente como parece ser, ele continua. Você aprenderá muito mais como ser bem-sucedido a partir dos fracassos do que com o tão chamado sucesso. É claro, Carnegie propõe que a análise das causas do fracasso poderá ser usada antes dele acontecer, para que ele não aconteça e, portanto, em nome do sucesso. Os fracassos ensinarão o que não fazer. Ele continua, na parte final da sua pesquisa, se você conseguir com sucesso manter o foco, fará uma descoberta que poderá ser uma grande surpresa. Descobrirá que a causa para o sucesso não é algo separado e longe do homem, mas que é uma força tão intangível na natureza que a maioria dos homens nunca a reconhece. Uma força que pode muito bem ser chamada de outro eu. O mais interessante é o fato de que esse outro eu raramente exerce sua influência ou se faz conhecer, exceto em momentos de emergência, quando os homens são forçados por meio das adversidades e das derrotas temporárias a mudar seus hábitos e pensar estratégias para sair das dificuldades. Quer dizer que esse tal de outro eu, que parece ser uma chave para evitar fracassos, não aparece assim toda hora. Esse outro eu, ele só aparece em momentos muito especiais, em momentos de atribulação, em momentos de aflição, em momentos em que, por meio das adversidades, por meio dos obstáculos, por meio das derrotas temporárias, o homem é convidado a mudar seus hábitos e a pensar novas estratégias para sair daquelas dificuldades. É o que hoje o pessoal está chamando de reinventar-se. O outro eu, ele surge em momentos de emergência, quando os homens são forçados, por meio das adversidades e das derrotas temporárias, a mudar seus hábitos e pensar em estratégias para sair das dificuldades. O tal do outro eu a que se refere Napoleon Hill, ele só aparece na hora que o calo aperta, na hora que você olha para um lado, olha para o outro, parece não enxergar a saída, precisa se reinventar, precisa fazer o que nunca tinha feito, pensar como nunca tinha pensado antes. É aí que temos a maior chance do pulo do gato. Essa é a tese de Carnegie que Napoleon Hill vai buscar comprovar através da sua pesquisa, através das entrevistas, as entrevistas com aqueles que são super bem-sucedidos e os outros tantos que são fracassados. Continua ele, minha experiência me ensinou que um homem nunca está tão perto do sucesso como quando o que ele chama de fracasso toma conta de sua vida. Porque nessas ocasiões ele é forçado a pensar. E se ele pensar com exatidão e com persistência, vai descobrir que aquilo que ele chama de fracasso, na verdade, nada mais é do que um sinal para elaborar um novo plano ou objetivo. Muitas vezes, quando a coisa está tudo mais ou menos bem, e a gente vai empurrando com a barriga, poderíamos ir muito além, mas aquilo parece suficiente, aquilo parece dar conta das expectativas. Então, a gente faz de tudo para conservar as coisas como elas estão. Na hora que a gente toma um
toco de verdade, na hora que a rasteira é forte e o tombo é inevitável, aí somos obrigados a refletir sobre a vida. E é nesse momento que aparece a chance de um grande salto, um grande desenvolvimento. A tese, portanto, aqui é que o fracasso é uma lição preciosa para o sucesso. Ele continua: a maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. Se eles tivessem a coragem de ir mais um passo à frente, eles descobririam os seus próprios erros. Nossa, essa é uma ideia incrível, maravilhosa, que desde os estoicos já sabemos. Não é o mundo que nos agride, não é o mundo que nos entristece, não é o mundo que nos devasta. O que, na verdade, causa a nossa tristeza e a nossa devastação é aquilo que pensamos a respeito do mundo. É a maneira como atribuímos significado ao mundo e até mesmo o modo como atribuímos valor ao mundo. Portanto, é o mundo dentro de nós, é a ideia que nos fazemos dele, é a representação que temos dele, que essa sim pode nos devastar e nos aniquilar. Aquele discurso de Carnegie reformulou, alterou e modificou completamente a vida de Napoleon Hill. Ele diz: e isso aconteceu mesmo eu não tendo a mais vaga ideia do que significava o termo o outro eu. Durante o meu trabalho de pesquisa nas causas de fracasso e de sucesso, tive o privilégio de analisar mais de 25 mil homens e mulheres que eram rotulados de derrotados e mais de 500 que eram classificados como bem-sucedidos. Muitos anos atrás, tive meu primeiro contato com aquele outro eu que o Sr. Carnegie havia mencionado. A descoberta veio, como ele disse, que viria como resultado de 2 pontos cruciais da minha vida, mas que foram, na verdade, emergenciais e que me forçaram a pensar um jeito de vencer as minhas dificuldades de tal maneira que eu nunca havia experimentado. Bem, chama a atenção aqui, nisso que ele escreveu, a desproporção entre os derrotados e os bem-sucedidos, né? Foram, eu repito, né, para chamar a tua atenção, ele trabalhou com 25 mil indivíduos rotulados de derrotados. Agora, esse rotulados ainda talvez mereça ao longo do texto alguma explicação maior, né? Quer dizer, na testa não vem o rótulo de derrotado, né? Eu não sei se o entrevistado, ele mesmo se apresenta como derrotado ou se ele conseguiu fazer uma pesquisa que entrevistasse o entorno, que examinasse a história de cada um e aí ele mesmo comprovasse esse fracasso. Não sabemos ainda, né? Foram 25 mil derrotados e apenas 500 bem-sucedidos. Portanto, nós temos aí, é claro, uma relação muito significativa do quanto as chances de dar errado são importantes, né? Perceber que talvez seja mesmo por intermédio da avaliação do fracasso que possamos alcançar o sucesso, porque o fracasso é muito mais rico em lições. O fracasso é muito mais generoso, é muito mais extenso do que o sucesso, extremamente restrito, pobre, minguado, em conta-gotas. Então, para quem está disposto a aprender sobre a vida, o fracasso é um prato cheio e o sucesso é uma pobreza só. O primeiro contato com o outro eu, que Napoleon Hill afirmava não conhecer, esse primeiro contato aconteceu a partir de 2 eventos, mas ele destaca que isto só foi possível graças ao que Carnegie havia antecipado. Foram 2 pontos cruciais, mas que têm em comum esse lado emergencial, esse lado, portanto, de percalço, esse lado de dificuldade, que é, segundo Carnegie havia dito, a condição para
o entendimento desse outro eu. Então, no final das contas, Napoleon Hill, ele disse que gostaria que esse outro eu pudesse ser apresentado de maneira genérica, de maneira a descolar da sua experiência pessoal, para que as pessoas talvez pudessem aderir mais facilmente a essa descrição, a essa narrativa, né? Mas ele diz que isso não é possível, porque esse outro eu só foi percebido por ele a partir mesmo da particularidade da sua experiência, né? Por meio de experiências pessoais que não podiam ser separadas do outro eu. É na experiência que esse outro eu surgiu. Então, ele continua. Para dar uma visão completa da descoberta, terei que voltar ao primeiro desses 2 pontos marcantes da minha vida e mostrar passo a passo essa descoberta. Para realizar a pesquisa com a compilação de dados, foram necessários anos de trabalho. Eu tinha chegado à falsa conclusão de que minha tarefa de organizar uma filosofia completa de sucesso pessoal havia terminado. Longe de estar completo, meu trabalho havia apenas começado. Eu havia erigido o esqueleto de uma filosofia, organizando os 17 princípios do sucesso e as 30 maiores causas do fracasso. Mas aquele esqueleto tinha que ser coberto com a carne da realização e da experiência. Além disso, tinha que ser dada ao trabalho uma alma que inspirasse homens e mulheres e não somente transporem obstáculos, mas também a não se deixarem abater por eles. A alma que ainda teria que ser adicionada, como eu descobri depois, somente se tornaria disponível após o aparecimento do tal outro eu por meio dos 2 pontos cruciais da sua vida. Então, veja que interessante, né? Ele tinha na manga causas do sucesso, 17, né? Que ele chama de princípios do sucesso, né? E ele tinha na manga as 30 maiores causas do fracasso. Mas ele mesmo diz, aquele esqueleto tinha que ser coberto com a carne, né? Com a substância da experiência, né? Então, evidentemente que com essa enxurrada de entrevistas, né? De relatos, de episódios, de histórias de vida, ele poderia ter o corpus necessário para dar a esse esqueleto todo o seu preenchimento e até mesmo, por que não, submeter essas causas pré-estabelecidas, né, o que a gente chama de hipóteses, né, a uma confirmação, né? Naturalmente que a pretensão dele não era, e ele insiste nisso, uma pretensão de pura ciência, no sentido de uma simples descoberta, né? Mas ele queria que esse trabalho ele realmente inspirasse homens e mulheres a vencer seus obstáculos e mais do que isso, é gozado como ele estabelece essa diferença, né? A vencer os obstáculos e a não se deixar entristecer por esses obstáculos, né? Aqui, isso me faz lembrar uma preocupação grega, né, de ataraxia, né, de não se deixar abater pela adversidade, né? Quer dizer, não basta só, eventualmente, eliminar a adversidade, porque, vamos combinar, uma coisa é você se deparar com um obstáculo, ficar uma semana na cama e depois conseguir vencê-lo, né? Então, tudo bem, você superou o obstáculo, mas esse obstáculo te destruiu, te abateu, te devastou, né? Então, o escopo de Napoleon Hill, o objetivo dele, era muito maior do que simplesmente superar os obstáculos. Ele queria que os obstáculos não perturbassem, né? não perturbassem a alma, né? Não causassem problema, não causassem angústia interna, né? Não destruíssem a alma. E é muito legal que ele tenha essa expectativa, né? Existe aqui uma dimensão de generosidade do trabalho que é muito interessante, porque, no final, ele só considerará o seu trabalho bem-sucedido se efetivamente as pessoas puderem viver melhor, enfrentando e não se deixando abater pelas suas dificuldades, né? Agora, uma coisa ele percebeu, né? Que isso só aconteceria depois que se dessem conta do tal do outro eu.
que continua aqui para nós uma incógnita, um mistério que talvez acompanhe ainda boas páginas do nosso livro e da nossa narrativa. Era preciso dar ao trabalho uma alma. E ele se refere, claro, à sua pesquisa, ao conteúdo das entrevistas, à análise das causas do fracasso e do sucesso. Era preciso que tudo isso tivesse uma alma inspiradora. Uma alma que permitisse a homens e mulheres transpor obstáculos, mas, sobretudo, não se deixar abater por esses obstáculos. A alma desse trabalho, ela só surgiria quando o tal outro eu aparecesse. Essa era a convicção maior. Napoleão Hill ainda não atinava sobre a que Carnegie estava se referindo. Naturalmente, esse outro eu viria a aparecer por intermédio desses dois momentos cruciais da sua vida. Quando Napoleão Hill resolveu focar toda a sua atenção àqueles talentos que eram seus e que poderiam permitir um retorno monetário por meio de algum tipo de negócio, ele decidiu dedicar-se à publicidade. Então ele diz: tornei-me o gerente de publicidade do curso de extensão La Salle da Universidade de Chicago. Portanto, veja bem, ele arrumou um emprego como publicitário, na condição de gerente, mas para trabalhar na universidade, fazendo publicidade dos seus cursos de extensão. Tudo teria corrido maravilhosamente bem, sobretudo durante o primeiro ano. Entretanto, ao cabo desse primeiro ano, ele foi tomado por um grande desgosto por aquele trabalho. Então acabou se demitindo. Perceba que aqui há uma indicação, não é? Uma espécie de aviso, de alerta. É perfeitamente possível que um trabalho seja bem-sucedido do ponto de vista de resultados, mas que ele seja, ao mesmo tempo, um trabalho fracassado do ponto de vista de realização pessoal, do ponto de vista de efetivamente ter apreço, não é? Ter encantamento por aquilo que está sendo realizado. Na sequência, ele continua: ingressei no ramo de cadeias de lojas, juntamente com o ex-presidente da Universidade de Extensão La Salle. Logo me tornei presidente da companhia de doces Betsy Ross. Porém, desacordos com os sócios desse negócio fizeram com que eu saísse do empreendimento. Aqui há uma indicação, houve uma nova renúncia ao trabalho, mas essa renúncia ela se deveu dessa vez não mais a um desgosto pessoal pelo trabalho, mas a um problema de relacionamento mesmo, um desentendimento com os demais. E novamente Napoleão abre mão, ainda que fosse o presidente da empresa. A atração pela propaganda ainda estava em meu sangue, dizia Napoleão, e tentei novamente dar expressão a ela. Organizei uma escola de propaganda e vendas como uma parte da escola de negócios Brian Stratton. O empreendimento navegava em águas tranquilas e muito dinheiro entrava rapidamente. Perceba mais uma situação, a terceira aqui, de sucesso aparente, né? Mais uma situação de resultados auspiciosos, porém, novamente haverá percalço, novamente não haverá continuidade. Foi então que os Estados Unidos tomaram parte na Primeira Guerra Mundial, em resposta a um chamado interior que palavras não conseguem descrever. Saí da escola e entrei para o serviço do governo dos Estados Unidos, sob a direção pessoal do presidente Woodrow Wilson, deixando um negócio fantástico desintegrar-se. Bom, meus amigos, a própria história de Napoleão, rapidamente contada aqui, mostra que ele abriu mão de 3 grandes sucessos.
No primeiro deles, por tédio, por desgosto. No segundo deles, por desentendimento. E no terceiro deles, por um chamado interior que o levou a se alistar e a participar, digamos, mais diretamente da guerra. Referimos aqui, claro, à Primeira Guerra Mundial de 14 a 18. No dia do armistício, em 1918, comecei a atuar na publicação da revista Golden Rule, que, claro, quer dizer regra de ouro. Apesar do fato de eu não ter nenhum centavo de capital, a revista cresceu e rapidamente, em pouco tempo, ganhou circulação nacional, chegando a quase 500 mil de exemplares, finalizando seu primeiro ano de negócios com um lucro significativo de $3.156. Alguns anos depois, aprendi com um experiente executivo de uma empresa de publicações que nenhum homem capaz naquele ramo pensaria em começar uma revista tal como essa com menos do que $500 mil de capital. A revista Golden Rule e eu estávamos destinados a nos separar. Quanto mais sucesso alcançávamos, mais descontente eu me tornava. Portanto, eis aqui uma quarta situação, esta semelhante à primeira, de desencantamento com a atividade, apesar do sucesso econômico que ela aportava. Puxa, é perfeitamente possível tirar desse depoimento, né, desses casos concretos, uma lição importante. Haverá quem tenha coragem para, mesmo ante uma tranquilidade material alcançada, ir atrás de uma vida que faça mais sentido para si. E aí, claro, essa frase é uma frase muito emblemática, né? Quanto mais sucesso alcançávamos, mais descontente eu me tornava. Até que finalmente, devido a um acúmulo de perturbações causadas por sócios no negócio, dei a revista como um presente a eles e deixei o negócio. Com essa atitude, provavelmente joguei fora uma pequena fortuna. Logo após, organizei uma escola de treinamento para vendedores. Minha primeira missão era treinar um exército de vendas de 3.000 pessoas para uma rede de lojas. Receberia $10 para cada vendedor que frequentasse a minha aula. Dentro de 6 meses, esse trabalho havia me rendido um pouco mais de $30 mil. O sucesso em termos financeiros estava coroando meus esforços com abundância. Novamente, meu espírito, no entanto, estava descontente. Eu não estava feliz, dizia Napoleão. Tornava-se a cada dia mais óbvio que nenhuma quantidade de dinheiro, em algum momento, teria me feito feliz. Sem a menor desculpa razoável por minhas ações, saí do negócio e desisti de um empreendimento no qual teria facilmente recebido um salário satisfatório. Meus amigos e sócios no negócio pensaram que eu estava louco e eles não estavam tão errados nos seus pensamentos. No fundo, eu estava inclinado a concordar com eles, mas parecia que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar de ideia. Procurava pela felicidade e ainda não a tinha encontrado. Pelo menos essa é a única explicação que eu poderia oferecer para justificar as minhas atitudes um tanto quanto inusitadas. Qual o homem que realmente conhece a si mesmo? Ele busca pela felicidade. Ele ainda não a tinha encontrado. Ele abriu mão de vários empregos, vários projetos que se mostravam extremamente rentáveis. Ele entendia que os outros o tomassem por louco, talvez, por conta das suas atitudes inusitadas. E ele termina com a pergunta: qual o homem que realmente conhece a si mesmo? Então ele vai relatar aqueles 2 momentos da vida dele que foram marcantes e que permitiram a descoberta do outro eu. Ele segue: isso aconteceu no final do outono de 1923. Eu me sentia solitário em Columbus, Ohio, sem recursos e, pior ainda, sem nenhum plano para me tirar daquela situação difícil. Na verdade, era a primeira vez na vida que eu estava acuado devido à falta de recursos.
Em muitas ocasiões, já havia passado por momentos de aperto, mas nunca antes havia faltado dinheiro a tal ponto de eu não conseguir suprir as minhas necessidades pessoais. A experiência me assombrou. Eu parecia estar totalmente à margem do que poderia ou deveria fazer. Pensei em uma dúzia de jeitos de conseguir resolver os meus problemas, mas descartei-os todos. Eram impraticáveis e impossíveis de realizar. Me senti como alguém que estava perdido em uma selva, sem uma bússola sequer. Toda tentativa que eu fazia para me tirar da dificuldade acabava me trazendo de volta para o ponto de partida. Por quase 2 meses sofri com a pior das doenças humanas, a indecisão. Aqui vale a pena interromper, não é? Ele destaca a indecisão. Vamos esquecer o exagero, né? Ou a fórmula de efeito, a pior das doenças humanas, e vamos, ficar de maneira mais humilde com a ideia de que a indecisão é alguma coisa de muito grave, de muito ruim. Ora, é interessante, porque da onde vem essa indecisão, não é? No final das contas, se nós considerarmos, né, do ponto de vista estritamente cognitivo, né, poderíamos dizer que a indecisão advém da dificuldade de atribuir valor às múltiplas alternativas de vida cogitadas. Ela pode também advir do fato de que 2 ou mais dessas alternativas cogitadas pareçam ter valores equivalentes. E aí, claro, quando você imagina que ir para a direita ou ir para a esquerda meio que tanto faz, não é muito fácil tomar uma decisão. Agora, considerando que participam das decisões os nossos afetos, as nossas alegrias, as nossas tristezas, nós poderíamos dizer que, ante 2 soluções ótimas consideradas, a esperança ou a alegria que advém dessa cogitação é equivalente. Aí é difícil de decidir, não é? Porque você pensa numa solução e se sente muito bem, muito motivado. Pensa em outra solução e também se sente muito motivado. E aí você não sabe o que fazer. Outro motivo de indecisão é quando você pensa em soluções e elas todas parecem ruins, né? E equivalentemente ruins, né? De tal maneira que a tristeza que ela desencadeia, elas todas, né? As soluções, elas desencadeiam, é semelhante. Então aí, claro, fica difícil escolher um caminho. Agora, a maneira mais fácil e a indecisão acaba toda vez que você, ante várias possibilidades, pois uma delas causa, digamos, uma sensação muito mais agradável, um ganho de potência muito mais evidente, e aí não tem muito o que pensar. É por ali mesmo que eu vou, e ponto final. Então eu penso que a gente fez aí um balanço dessa questão da indecisão. Ele parecia indeciso, e ele parecia indeciso por quê? Porque tudo o que ele cogitava parecia igualmente irrealizável, dadas as suas condições econômicas. Então, eu continuo a leitura, e ele diz assim, Napoleon Hill: eu conheci os 17 princípios da realização pessoal, mas não sabia como aplicá-los. Sem saber, estava encarando uma daquelas emergências da vida de que o Sr. Carnegie havia me falado. Situações essas em que os homens muitas vezes descobrem os seus outros eus. Meu estresse era tão grande que em nenhum momento me ocorreu sentar, analisar a sua causa e procurar a sua cura. Como você observa, esse outro eu parece mesmo requerer uma situação encalacrante na vida, uma situação aparentemente sem saída, uma situação de beco de sinuca, uma situação de devastação. Esta parece ser mesmo a condição para que o tal do outro eu surja e apareça com clareza diante de nós. Era isso, valeu, foi o nosso áudio, até a próxima.